Havendo número ilegal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o novo vereador, Dr. Carlos Eduardo, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão ordinária, em 18 de março de 2009, sob a presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Dr. Jairinho, primeiro secretário, Dr. Carlos Eduardo, segundo suplente, e S. Ferraz a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Jorge Pereira, Tereza Berger, Ivani de Melo, Eliomar Coelho, Rogério Bittar, Paulo Messina, Jorge Felipe, Tio Carlos, professor Washington, Leonel Brizola Neto, Aspásia Camargo, André Gouveia Vieira, João Cabral, Alexandre Cerruti, Dr. Jorge Manaia, Claudinho da Academia, Lilian Sá, Paulo Pinheiro, Roberto Monteiro, Luiz Carlos Ramos, S. Ferraz, Patrícia Amorim, Lucinha e Marcelo Piuí, 24, assume a presidência o senhor vereador S. Ferraz e ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora Lucinha, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h30. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 79 de 2009, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, que requer, na forma regimental, a constituição de comissão especial, composta de 5 membros, com a finalidade de avaliar a gestão alimentar da rede pública e conveniada do município, visitando creches e escolas para verificar os valores vitamínicos e calóricos dos alimentos que estão fazendo parte do cardápio das crianças, tendo em consideração denúncia apresentada pelo jornal O Dia, de 17 de março do corrente ano, com prazo de 120 dias. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 76 de 2009, de autoria do senhor vereador Tio Carlos, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Paula de Matos Werneck, representante social do Instituto Meta Social e das campanhas Ser Diferente é Normal. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 77, de 2009, de autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao grupo de economistas responsáveis pelo PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Senhores Gustavo Loyola, Cláudio Ness, Alquimar Moura e Luiz Carlos Álvares. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 78, de 2009, de autoria do senhor vereador Eduardo Moura, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha do mérito Pedro Ernesto à doutora administradora e professora e ex-ministra
Cláudia Maria Costin. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1645, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que obriga a comunicação e notificação à delegacia da região dos veículos rebocados pela Prefeitura. Em discussão matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1880, de 2008, de autoria do senhor vereador Stepan Ercecian, que estabelece como dia 25 de abril a data de comemoração da imigração italiana para a cidade do Rio de Janeiro. Senhores, em discussão matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam o projeto permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão. Projeto de lei número 1883, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, que inclui no calendário oficial de eventos do município do Rio de Janeiro o Dia de São Pedro e da outras providências. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1884-2008, de autoria do senhor vereador Stepan Ercecian, que considera de utilidade pública a Associação de Moradores da Comunidade Tavares Bastos. Em discussão matéria. Vereador Jorge Pereira, quer discutir a matéria? Ele está adiado, não vai ser nem ele, está adiado. Encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Agora Esse aqui, o senhor vai anunciar. em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto decreto legislativo número 380 de 2008, de autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Francisco Espanha Caruso, Chico Caruso. Em discussão matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Essa matéria que ele quer discutir, mas ele está adiado. É como se ele não estivesse na pauta. Ele está adiado. Não, você não precisa, mas ele quer, dizendo que quer discutir, você vai explicar ele, a gente vai explicar o vereador Jorge Pereira. Nobre vereador Jorge Pereira. Vossa Excelência sinalizou que queria discutir o projeto de resolução número 55 de 2007, mas a matéria está adiada. Só na terça-feira. como Só se na não próxima estivesse terça-feira. na pauta. Porque agora é assim, tem que aparecer o número de sessões em que ele está adiado. No espelho, Vossa Excelência verificar que está aí adiada por 2 sessões. E agora, obrigatoriamente, deve constar, e constando aí o adiamento. Só terça-feira. Está adiado. Na próxima terça-feira, ela estará na pauta ordem do dia. Em tramitação ordinária, segunda discussão em primeira sessão. Projeto de resolução número 48, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que regulamenta e dispõe sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da outras providências. Voltará em segunda discussão, em segunda sessão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, em primeira sessão.
Projeto de resolução número 87, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, que altera dispositivo do regimento interno, visando a criação da Comissão Permanente de Trabalho e Emprego. Voltará em segunda sessão e segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1221/2007, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo, que dispõe sobre a instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar nas edificações do município do Rio de Janeiro, em atendimento ao disposto do artigo 461, inciso 6, da Lei Orgânica Municipal. Ele pode encaminhar, pode? Nobre vereador Jorge Pereira, para encaminhar a votação. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos debatendo uma matéria aqui que, efetivamente, ela não há motivo para tanta discussão. É impossível você tentar, num local onde nós temos a favelização tomando conta da cidade, com militantes favelas, sabedores que somos de que tem uma população de rua, a maior que existe dentro do país, nem São Paulo hoje se compara à população de rua. Nós precisamos criar moradias. Quando nós criamos mecanismos da ordem que está sendo criado aqui, pelo caput da matéria, não vou nem discutir artigo, que já foi amplamente debatido. Você obriga que a instalação de sistema de aquecimento de água por energia nas edificações do município do Rio de Janeiro, etc. As pessoas querem fazer sua casinha, elas não querem mais despesa, não querem mais problema. Eu peço, por favor, que as pessoas entendam que há um déficit de moradia dentro da cidade do Rio de Janeiro astronômico. Os senhores, quando passam a ver na rua uma pessoa ali, uma família, 2, 3, ela não tem onde morar. Você ainda quer exigir dele que faça um puxadinho na casa lá do seu parente, seu primo, etc. E ainda quer que ele faça energia solar. Eu queria que me dissessem se alguém sabe quanto custa uma placa daquela. Por que não coloca dizendo, então, que a prefeitura passa a doar placas de energia solar e fazer a instalação na casa dos pobres, dos necessitados ou das pessoas que queiram construir. O momento hoje das pessoas é ter a grandeza e a humildade de reconhecer que se precisa criar facilidades para que se construa de verdade na cidade. O governo não tem hoje nenhum projeto amplo de construção de casas populares. Quando eu vejo ser tirado da rua dezenas, centenas de pessoas e no dia seguinte elas retornam em outro lugar, em número maior, eu fico assustado, porque não há um programa efetivamente de casas populares. Quando alguém diz, eu construí num governo inteiro 4.000 casas, 5.000 casas, isso é uma brincadeira de mau gosto. Eu acho que obrigar a um munícipe, alguém que vai fazer sua casa, como está no caput aqui, ter que fazer captação solar, etc., eu acho até cansativo debater o tema. Eu acho que as pessoas precisam analisar um pouquinho o que existe de população de rua aí e por que as pessoas, muitas vezes, se abrigam na favela. Se nós não tivermos reconhecimento social disso, como o vereador Sirquis, que inclusive está sorridente ali, talvez pensando como é difícil, o governo lutando derrubou dentro de uma comunidade um prédio que a pessoa disse que estava fazendo para alugar. Aquele sim você pode obrigar, se você quiser. Você vai lá, se você colocar, se o sujeito construir para locação, aí ele deve botar a solar. Mas se ele constrói, se ele vai trabalhar em função da própria cidade, da sua família, para o bem da sua família, é uma incongruência enorme. Nós temos que criar despesa. Daqui a pouco vamos colocar muros à prova de bala, nós vamos ter que botar tudo chapeado em portão de ferro, enfim, uma infinidade de coisas. Captação da água da chuva. Hoje o grande problema do universo é a água doce. Então daqui a pouco vamos ter que ter captação também de água doce. Ouviu? Isso não tem nada pessoal, tem que parar com essa história
porque a vereadora Aspásia fez a lei, eu estou falando da lei porque a vereadora Aspásia poderia ser até o Papa, João Paulo V, VI, VIII, Dom Pedro ou o governo. Eu iria contra, viu, vereador Siqueira? O problema é exatamente gasto e custo. Eu não estou tratando de outra coisa que não seja gasto e custo. Tem que parar com essa bobajada aí, eu não tenho nada contra a vereadora Aspásia, o problema dela é dela. Agora, da população é que eu não entendo. Por que a Câmara vai ficar legislando em prol de criar essas coisas? Eu estou cansado, sinceramente, vereador, de ver essas coisas se repetindo aqui na casa. Estou muito cansado, Biano. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, o nobre vereador Alfredo Sirquis. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, gostaria de fazer o encaminhamento de votação em nome da bancada do Partido Verde. Em primeiro lugar, queria dizer que o nobre vereador Jorge Pereira está, aparentemente, com uma reação pavloviana em relação a todos os projetos apresentados pela nobre vereadora Aspásia Camargo. É uma reação automática, digamos assim. Se o vereador Jorge Pereira, além da ementa, tivesse lido o projeto, perceberia logo de saída que ele não se aplica a situações residenciais, muito menos situações residenciais de baixa renda, o que faz com que a sua argumentação principal, que acabamos de ouvir, não seja adequada. Muito bem, eu tive oportunidade, numa sessão anterior, de discutir essa matéria conjuntamente com o projeto de lei igualmente meritório da vereadora Lilian Sá. O projeto de lei da vereadora Lilian Sá dizia respeito à geração de energia elétrica através de captadores solares fotovoltaicos. O projeto de lei da vereadora Aspásia Camargo diz respeito a aquecimento de água mediante coletores solares. Nobre vereador Jorge Pereira, eu tenho certeza, se Vossa Excelência tivesse lido os dois projetos, teria percebido que, na verdade, não procede a sua argumentação. A Casa entendeu que o projeto de lei da nobre vereadora Lilian Sá, conquanto tivesse algumas imperfeições de natureza técnica e conquanto tivesse margem para ser aperfeiçoado no espaço entre a primeira e a segunda votação, era um projeto meritório, tanto que foi aprovado em primeira votação, com o compromisso de ser discutido e melhorado antes da segunda votação. Penso que tratamento idêntico deve ser dado ao projeto de lei da nobre vereadora Aspásia Camargo. Também esse projeto contém algumas imperfeições de natureza técnica que precisam ser corrigidas, precisa ser reformulado em alguns aspectos, vou até mencionar quais são na sequência, mas, dada a positividade, dado o fato de que esse projeto de lei, se aperfeiçoado, criará um benefício para a cidade e um benefício para o setor emergente da economia que fabrica equipamentos de energia alternativa, é coerente com o voto anterior dado ao projeto de lei da vereadora Lilian Sá, que nós aprovemos em primeira votação esse projeto de lei, para que possamos, no intervalo, realizar algumas coisas. Por exemplo, uma audiência pública, um levantamento de custos comparativo,
um levantamento da economia de energia que representa você aquecer água por coletor solar e não por chuveiro elétrico. Certamente chegaremos à conclusão que é uma economia muito significativa. E por aí vai. Então, não é drama. Existe uma tradição nessa casa que, salvo projetos que sejam verdadeiras aberrações, salvo projetos que agridam a nossa consciência, a consciência de cada um, costuma-se dar a chance de que um projeto possa ser aperfeiçoado entre a primeira e a segunda votação. Eu, por exemplo, sou de opinião que nós deveríamos juntar em um só substitutivo ambos os projetos, projeto da vereadora Lilian Sá, projeto da vereadora Aspásia, e dar um tratamento que fosse do tipo, nobre vereador Jorge Pereira, no caso da captação, do aquecimento de água por energia solar, que é um equipamento barato. Colocar isso como obrigatório para grandes empreendimentos. Eu estou seguro que grandes empreendimentos, no seu custo final, não são afetados por essa obrigatoriedade. Em relação a empreendimentos de médio e de pequeno porte, isso seria relacionado com um eventual incentivo fiscal que outra lei de iniciativa do Poder Executivo, que fosse oportunamente enviada a essa casa, estipulasse. Então, de fato, o que eu acho que nessa lei nós devemos prever a obrigatoriedade de instalação desses equipamentos de aquecimento de água para grandes empreendimentos, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo, que tem a capacidade técnica de fazer essas regulamentações. Penso que o aquecimento de água nas situações de médios e pequenos empreendimentos e a geração de energia elétrica solar através de células fotovoltaicas deve, em qualquer circunstância, inclusive grandes empreendimentos, deve estar subordinada a uma prévia aprovação de uma lei de iniciativa do Poder Executivo que crie incentivos e outras possibilidades de financiamento. Eu tive aqui, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, a oportunidade de narrar a experiência que tive nos Estados Unidos, no município de Santa Mônica, junto à cidade de Los Angeles, e que eu visitei prédios populares construídos pela Prefeitura de Santa Mônica com fachadas solares. A Prefeitura financiou a construção do prédio e a Agência Ambiental Federal Americana, EPA, financiou, junto com o governo da Califórnia, as fachadas solares. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido. E acho que poderemos fazer isso, vereador Jorge Pereira, aprovando em primeira votação esse projeto positivo, porém imperfeito, da vereadora Aspásia Camargo, para que possamos, depois, com calma, chegar a um texto que, de fato, tenha a melhor qualidade possível. Então, faço um apelo aqui aos vereadores presentes, vamos aprovar em primeira votação e discutir e fazer audiências públicas e obter subsídios técnicos entre a primeira e a segunda votação para poder, de fato, aperfeiçoar esse projeto e o projeto da nobre vereadora Lilian Sá. Muito obrigado. Para encaminhar a votação, o nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que nós já havíamos conversado com a vereadora Aspásia e manifestado a ela a nossa discordância com o projeto dela, uma série de dispositivos com os quais nós não concordamos. No entanto, da mesma forma que nós
conversamos com a vereadora Lilian Sá de ter um entendimento de que o projeto pudesse ser aprovado em primeira votação e que, para a segunda votação, até por uma sugestão feita pelo vereador Alfredo Serquis, haveria o esforço de ou tentar fundir os projetos, ou tentar encontrar uma forma que esses projetos possam ter condições de ser aprovados pela Câmara. Porque, de fato, há dispositivos nesses projetos que o projeto estabelece, por exemplo, a instalação desse equipamento para unidades, pode, por exemplo, né, atingir unidades de uma única residência, do jeito que está escrito ali. Que, na verdade, como já foi dito aqui pelo vereador Jorge Pereira e vereador Alfredo Serquis, encareceria muito e inviabilizaria muito que as pessoas pudessem ter acesso à casa própria, à sua moradia, pelo alto custo que poderia ter o projeto. No entanto, dentro do esforço que nós temos feito de buscar o entendimento, buscar o diálogo, eu acho que eu não veria problema de que nós pudéssemos fazer desta forma, que ficasse registrado que não há a menor possibilidade de que nós votemos nesse projeto em segunda votação, do jeito que eles estão, tem que ser, de fato, discutidos, mas para que haja esse entendimento, eu acho que esse encaminhamento de aprovar o projeto em primeiro, como já fizemos aqui com outros projetos, que nós manifestamos divergência, discordância, mas dentro desse entendimento que eu acho que é saudável a gente aprovar o projeto em primeira, ficando muito claro para a vereadora Aspásia, que de fato vai ter que ter muita discussão se esse projeto voltar para a segunda votação sem essa ampla discussão, de fato não há como aprová-lo do jeito que ele está. Então eu queria encaminhar favorável na primeira votação com esse registro de que há um acordo que nós estamos fazendo com a vereadora Aspásia, assim como fizemos com a vereadora Lília Sá. Para encaminhar a votação pelo PSDB, a nobre vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadoras, eu quero encaminhar pela aprovação do projeto da nobre vereadora Aspásia Camargo, em primeira discussão, até porque já há um compromisso da vereadora de melhoria do projeto. E eu, inclusive, tinha apresentado 3 emendas supressivas ao projeto, principalmente no que se refere à questão de empreendimentos de porte pequeno ou médio. Seria inaplicável esse sistema em construções abaixo de 150 metros. Então, ao compromisso da vereadora, o substitutivo já tem assinatura de diversos colegas vereadores. Então, o nosso encaminhamento é pela aprovação. Para encaminhar a votação pelo PMDB, a nobre vereadora Clarissa Garotinho. Bem, seguindo a mesma linha do nobre vereador Adilson Pires, eu já conversei também com a vereadora Aspásia Camargo, uma vereadora que tem tido, inclusive, bastante sensibilidade e tem ouvido as opiniões de todos os colegas e já se comprometeu, de fato, a apresentar um substitutivo. Eu acho, Aspásia, que como o projeto visa aquecimento de água por energia solar, talvez não haja necessidade, como conversamos, de se colocar um sistema como esse nas casas populares e em alguns empreendimentos, como salões de beleza, que não têm, né, a mesma magnitude de uma clínica de estética, de um clube, enfim. Então, como a senhora está já disposta a apresentar um substitutivo, tem conversado isso com todos os vereadores de todas as bancadas, eu encaminho a votação para que nós possamos aprová-lo em primeira discussão, para que dê o prazo, então, para que a senhora apresente um substitutivo. Obrigada. Para encaminhar a votação pelos democratas, nobre vereador Alexandre Cerruti. Senhor presidente, senhores vereadores, a proposta da nobre vereadora Aspásia Camargo tem uma abrangência muito grande, esse projeto. A gente já vê utilizando em algumas cidades que tem uma incidência solar inferior ao Rio de Janeiro, né, porque nós temos aqui um clima que, mesmo fora do verão,
até no inverno, nós temos uma incidência de sol muito forte. Ele traz uma economia, principalmente, senhor presidente, nos horários de pico, que é o momento mais problemático para a energia, que é naquele horário que começa a partir das 18, 19 horas, 20 até 21 horas, e ele se aplica muito a hotéis. E a grande questão polêmica do projeto é nas construções unifamiliares pequenas, né? Eu defendo até que as construções unifamiliares deveriam ser não de 250, mas de 400 metros. E existe um estudo também que mostra que ainda em residências que se utiliza esse tipo de equipamento, em 2 anos ela se paga por si só pela economia que você tem no banho de chuveiro elétrico e tudo mais. Então, eu também, como os demais colegas, quero encaminhar pela aprovação em primeira, para que as correções venham a serem feitas em segunda discussão. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira fazer encaminhamento da votação, a presidência lembra ao plenário de que o projeto recebeu 3 emendas e sugere que sejam votadas em bloco. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas de 1 a 3. Os vereadores que forem favoráveis votarão sim, os que forem contrários votarão não. A matéria requer quórum de maioria absoluta. A presidência pede aos senhores vereadores... A votação está liberada. Não tem problema não, já tem substitutivo. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram 28 senhores vereadores. Votaram sim 2, votaram não 26. As emendas estão rejeitadas. Em votação, o projeto. Senhores vereadores que forem favoráveis ao projeto de lei número 1221, votarão sim, e os que forem contrários votarão não. A votação ainda não está liberada. Votação liberada.
A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão. Tem só aqui que o senhor tem que anunciar. Vai em primeira e em terceira sessão. A presidência alerta que os projetos de lei, projeto de emenda à lei orgânica, número 12, o projeto de decreto legislativo, número 260, e o projeto de resolução, número 46, estão adiados à sua discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Em segunda sessão, projeto de resolução número 62 de 2007, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que cria a Câmara Juvenil no âmbito do município. Aí ele vai voltar. Voltará em primeira discussão, em terceira sessão. Esgotada a matéria da ordem do dia, passa-se ao seu prolongamento. Não havendo vereador inscrito, está encerrada a sessão. A presidência anuncia a sessão ordinária para amanhã. Está encerrada a sessão.